Cariani, hein? O Cariani conversou com o Igor ontem, né? Foi ontem que o Cariani participou do Flow, né? O Cariani está sendo defendido agora pelo... Ele tá com a mesma pose do presidente Lula, né? Hoje escolheram aquela última. Só gente rezando, né? Engraçado, o pessoal aqui tá religioso. Ou tá todo mundo pedindo alguma coisa a Deus, né? Dizem que é na hora do aperto que a gente lembra, né? É. Enfim. O ex-ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, foi ministro da Dilma. Olha ele aí. Certamente, acho que todos os nossos espectadores, as nossas internautas se lembram da figura do Zé Eduardo Cardoso, né? Foi tantas vezes vereador em São Paulo, presidente da Câmara Municipal, depois virou ministro da Dilma, foi advogado da Dilma no processo de impeachment, né? Ele é advogado e assumiu a defesa do Cariani, réu por tráfico de drogas. As voltas que o mundo dá, né? Curioso, eu achei curioso o caso. O advogado de Dilma Rousseff no processo de impeachment contou à Veja, a colunista Marcela Hall, não sei se já ouviram falar, que entrou no caso pelo seguinte, abre aspas, quando aceitei o caso fiquei assustado com a ausência de provas. A opinião pública foi induzida ao erro. Eles serão absolvidos, certamente. Ele está se referindo também à sócia do Cariani, aquela senhora, Roseli Dort. O advogado dela diz que o MP a acusou sem sequer ouvi-la e o fez sem o mínimo respaldo probatório. Essas acusações são um verdadeiro absurdo. Segundo a investigação feita pela Polícia Federal, o influenciador e outras 4 pessoas tinham um esquema para produzir, vender e fornecer produtos químicos destinados à preparação de drogas. Teriam sido cerca de 12 toneladas de substâncias para refino e adulteração de cocaína e crack. Entre 2014 e 2020, a empresa do influenciador emitiu notas fiscais fraudulentas, simulando a venda desses insumos para farmacêuticas, entre elas a AstraZeneca. O Cariani, cara super buscado nas redes sociais, tem quase 8 milhões de seguidores e nega peremptoriamente, enfaticamente as acusações. Ele segue mostrando nas redes sociais o dia a dia da sua vida fitness e garantindo que é inocente. É claro que o advogado vai dizer que o cliente dele é inocente, né? Você não vai imaginar que o advogado vai dizer assim, não, realmente, eu aceitei o caso, é o caso mais difícil da minha vida, porque as provas contra ele são terríveis, então eu vou ver o que dá para fazer. Evidente que ele vai dizer que e ele não aceitou porque ficou impactado com a falta de provas. Ele aceitou, enfim, uma relação profissional ali, né? O Cariani buscou um grande advogado, um advogado renomado, já foi ministro da Justiça e contratou o Zé Eduardo Martins Cardoso. Vamos acompanhar, mas é importante ouvi-lo, afinal de contas, ele está comprometendo também, é um advogado, pelo fato de ser um advogado importante, ex-ministro, não me parece mais ter a intenção de frequentar ambientes políticos, mas é um homem público, né? É diferente de um grande advogado que não ocupou os cargos que ele já ocupou, né? Não me parece alguém que colocaria o pescoço tão à prova assim, caso não tivesse encontrado alguma consistência para fazer a defesa do Cariani. Mas eu mais quis tocar nesse assunto aqui para a gente não deixar de falar do assunto, porque eu sei que tem muita gente que acompanha o Cariani aqui nas redes sociais, que, enfim, que cobra, inclusive, que a gente dê notícias sobre o caso. Então essa é a última atualização. O Zé Eduardo Martins Cardoso, contratado como advogado dele, ex-advogado e ex-ministro da Dilma, diz que não tem prova nenhuma. A Justiça, ao menos por enquanto, acolheu a denúncia oferecida contra o Cariani. Ele é réu, por enquanto é isso. Inocente, até que provem o contrário, a gente vai continuar acompanhando o caso. Certo? Algo a declarar? Você quer falar, Vinícius? Ô Rafa. Diga, você conversou com quem? Eu conversei com o Conrado Gontijo, sim, que é o advogado da Roseli Dort. Né? Eu já citei o Conrado aqui algumas vezes, eu converso com ele há bastante tempo, e dessa vez ele é uma pessoa diretamente envolvida nesse caso, né? E eu perguntei para ele, para o Dr. Conrado, como é que ele se sente com a chegada do José Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça de 2011 a 2016, e depois advogado-geral da União, de março de 2016 a maio do mesmo ano. Em 2017, o José Eduardo Cardoso abre em Brasília o seu escritório, o escritório Martins Cardoso Advogados e Associados. E aí o Dr. Conrado
disse que a chegada, ele vê com excelentes olhos a participação do Dr. Cardoso no caso. A chegada reforça a posição que a defesa da Roseli Dort já tem de que a atuação do Ministério Público, segundo o Dr. Conrado Gontijo, nesse caso é um absurdo. A adjetivação dele. Aí eu pergunto para o Dr. Conrado em que momento está o processo. Ele disse que nesse momento o processo está travado. Segundo ele, houve uma petição apresentada por ele, pela sua equipe, com cerca de 100 documentos para provar que as acusações do Ministério Público, nesse caso, são falsas. O doutor reforça a crença de que a sua cliente e o Cariani serão inocentados ao fim desse processo. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.